momentos que doem. De facto, às vezes na nossa vida há dores que são inexplicáveis, dores que são profundas, dores que não têm a ver com algum ferimento, dores que têm a ver com algum golpe, com alguma doença, mas alguma coisa que está bem entranhado na nossa alma, no nosso coração, por coisas difíceis que aconteceram e que causaram e causam grande amargura. E é interessante porque a palavra de Deus fala sobre isto. Fala sobre sentimentos agradáveis, mas também sentimentos dolorosos. Há eventos, há conflitos, há desavenças, há problemas que nos deixam amargurados e angustiados. A Bíblia relata histórias de pessoas que viveram, durante algum tempo, sentimentos dolorosos, sentimentos de amargura. E viveram amargurados durante algum tempo, até que Deus lhes trouxe a libertação. Meus irmãos, eu encontrei na Escritura várias passagens, mas tive que confinar ao tempo que temos e selecionei 3 delas que considero bastante elucidativas e típicas daquilo que são situações que nos podem acontecer também e que causam amargura. A primeira delas é pela morte, a perda de familiares. Às vezes é tão dolorosa, provoca angústias de tal modo que nos deixa meio amargurados. E convido-vos a abrir no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. E a minha tradução diz assim: Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. O que é que provocou esta mulher de nome Noemi a querer mudar o seu nome para Mara? Porque, de facto, ela sentia tanta amargura no seu coração. E uma amargura que persistia, uma amargura que não havia meio de sair. Meus irmãos, foi exatamente por causa da perda irreparável que ela sofreu. A Escritura fala-nos de que o seu falecido marido, Elcana, que tinha 2 mulheres, Penina e Noemi. Aliás, 2 mulheres, eu já estou a entrar no seguinte. Tinha estas 2 mulheres, tinha apenas Noemi, e saiu por causa da fome. Acabou por ir para outra terra. E nesse processo ela acabou por perder o seu marido. Vejam o que está no versículo 3 e 4. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então a morte do seu marido, certamente em circunstâncias difíceis, trágicas, já provocou uma dor grande nela. Como, aliás, a morte de qualquer familiar muito chegado. Mas aquela mulher acabou por ir, então, com os seus 2 filhos, que estavam casados com mulheres moabitas e foram para a terra vizinha de Moab. E ali estiveram um tempo. Ao fim de algum tempo, os 2 filhos morreram também. Os irmãos podem imaginar-se o sofrimento, a angústia, a grande amargura daquela mulher, tendo perdido o seu marido, os seus 2 filhos, que já eram homens casados, e, portanto, já naturalmente na idade jovem. E que certamente deixou esta mulher viúva numas condições de completo desajustamento, de completa miséria, porque não tinha quem providenciasse o sustento para ela. A dor pela morte do marido levou certamente ao questionamento: porquê? Porquê é que o Senhor permite a morte de um marido e porquê é que o Senhor permite a morte de filhos? Porquê é que o Senhor me afligiu desta maneira? E de facto esta mulher chega a um ponto de grande desespero. E sobretudo o grande desespero tinha a ver, para além da perda, o facto de não poder ter mais filhos. E ela menciona isso quando, dado passo, procura mandar de volta as suas 2 noras, para que elas, sendo jovens, pudessem procurar maridos e terem filhos. E satisfazerem, digamos, a sua descendência assim. Porque ela, Noemi, não tinha mais filhos.
não iria casar para lhes dar filhos, e mesmo que casasse e tivesse filhos, será que elas iriam esperar? Então o desespero desta mulher, o cenário à sua volta é negro. A perda foi, de facto, irreparável. E esta amargura acabou por se sedimentar, de tal modo que ela disse, eu não sou mais Noémia, eu sou Mara. Mara, que significa amarga. Não sei se alguém que está aqui, às vezes, também gostaria de mudar de nome e dizer, eu sou Mara, porque eu estou amargurada. Amargurada com a minha perda, amargurada com os meus problemas, amargurada com as minhas dificuldades. Porque, meus irmãos, a morte que aconteceu, e a morte que normalmente acontece, sobretudo no caso de filhos, é cruel muitas vezes. Porquê a morte daquele marido? Porquê a morte dos filhos? Porquê, meus irmãos, para nós hoje, a morte dos nossos queridos? Eu e a minha esposa temos falado, aliás, mais ela do que eu, mas eu partilho inteiramente, de que o nosso desejo é que o Senhor nos leve ao mesmo tempo. Porque aquele que parte vai bem, vai com o Senhor, mas aquele que fica, sofre. Aquele que fica, sente. E é aquela dor, aquele sentimento que se enraiza e que fica. Meus irmãos, não é natural, nem naquele tempo, nem nos dias de hoje, que os pais enterrem os filhos. E quando isso acontece, e às vezes até de uma maneira tão trágica, tão difícil, a morte acaba por ser cruel. Mas, meus irmãos, eu encontro no texto aqui em Ruth um propósito de Deus. Porquê é que o marido de Noemi foi? Porquê é que os filhos foram? E porquê é que uma das suas noras acabou por ficar? E disse, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Para onde tu fores, irei eu. Porquê é que Noemi, uma estrangeira, uma moabita, acaba por ficar junto com Noemi? É porque Deus queria que, de novo, aquela que queria mudar o seu nome para Mara, amarga, voltasse a ser Noemi. Voltasse a ter a bênção de Deus. Voltasse a ser feliz. Voltasse a estar aliviada de toda essa amargura. Meus irmãos, eu creio que às vezes no meio da amargura, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, Deus tem um propósito. E a nossa dificuldade muitas vezes é entender qual é esse propósito de Deus. Mas Deus tinha um propósito para Noemi. E o propósito de Deus foi que a sua nora Ruth pudesse vir a encontrar Boaz, pudesse vir a casar com ele. Boaz e Ruth tiveram um filho, puseram o nome de Obed. Obed gerou um filho, a que puseram o nome de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. E aqui nós vemos exatamente a linhagem do Senhor Jesus. De uma forma tão extraordinária, vejo. No meio de uma tragédia, que deixou uma família, deixou uma mulher e as suas noras amarguradas. Deus tinha um propósito maior. É que através daquela tragédia que Deus virou, Noemi pôde, na verdade, ser a ascendente de Jesus, que viria da linhagem de Davi. O que é que Deus tem para vós? O que é que Deus tem para mim? No meio das nossas amarguras, no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos sofrimentos? Será que nós, às vezes, ficamos tão intimidados, tão amachucados pelos problemas da vida, que não conseguimos perceber que Deus pode estar no controle e pode ter coisas melhores para nós, mais adiante? É porque, meus irmãos, de facto, nós, quando estamos cercados pelos problemas da vida, pelas tribulações, só vemos aquilo que está à nossa volta, aquilo que é o imediato. Não conseguimos ver o poder e a mão de Deus para além disso. Uma outra situação que causa um sentimento de dor é o sentimento de rejeição.
virem algumas páginas mais adiante, entrando no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Algum de vós que está aqui alguma vez se sentiu rejeitado? Rejeitado na escola? Rejeitado por alguém de família? Rejeitado por algum amigo? Rejeitado por alguém que está próximo de si? E como essa rejeição acabou por tornar o seu coração amargurado? Porque desejava muito ter essa relação, desejava muito ter uma vida pacificada, e a sua vida é transformada num inferno por causa da rejeição. Porque outros o marginalizam, o distanciam, o fazem isolar e causam medo sobre si. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Esse é o centro e depois iremos ver. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela, quem é esta ela? Ana. Quem era Ana? Uma das duas mulheres de Elcana. E Elcana, de facto, era um homem que estava a transgredir até a lei de Deus. Era bígamo, tinha duas mulheres. E uma delas, de nome Penina, começou a assediar, a fazer, em linguagem moderna, bullying sobre Ana. Nós podemos ver alguns versículos aí. Vejam o verso 2 e depois o verso 5. Como as nossas fraquezas, às vezes, e as nossas fragilidades, nas mãos de pessoas cruéis, acabam por nos angustiar, nos amargurar. O versículo 2 do capítulo 1. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E aqui está uma primeira fragilidade de Ana. Ana era estéril. Ana não conseguia gerar filho. E para agravar mais o seu estado, Penina, a outra mulher, tinha filhos. E cada vez que tinha filhos, Elcana era bondoso para com ela e dava-lhe coisas maravilhosas. Está no verso 4. No dia em que Elcana se sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porque o Senhor lhe havia encerrado a mar. Ou seja, por outras palavras, era estéril. Elcana continuava a amar, mas não tanto quanto Penina. E Penina acaba por usar esta fragilidade, esta fraqueza de Ana de uma forma cruel. Ela, de facto, acaba por mexer com Ana de uma forma terrível. Vejam no verso 6. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia encerrado. Penina poderia-se ter confinado a louvar o Senhor, a dar graças a Deus por ser abençoado e ter filhos, mas não. Penina picava. Penina lançava dardos, dava a espetada ali. E Ana sentia isso. Os tais sentimentos que doem. Não é aquela bofetada, não é aquela pedrada, não é aquela chicotada. É uma palavra assim mais dura. Um gesto agressivo que acaba por provocar não apenas um desconforto, mas amargura. E Ana sente-se amargurada. E eu pensei, meus irmãos, que com isto, os adolescentes e jovens de hoje, como alguns adolescentes, às vezes logo a partir da mudança de escola, quando estão numa mesma escola com outros,
já bem mais velhos, mais atrevidos, mais malandros, acabam por ser cercados. E ou fazem aquilo que os mais velhos querem, ou então acabam por ser zombados, espezinhados, a tal ponto que às vezes alguns deles acabam por querer sair daquela escola. E como não podem sair daquela escola, porque às vezes até têm vergonha, têm dificuldade em contar isso aos pais, acabam por viver cada dia que vão à escola de uma forma amargurada. Os meus irmãos, será apenas os nossos jovens e adolescentes que vivem isso? Alguns outros, até já adultos, com colegas, até com familiares, com supostos amigos, acabam por ouvir às vezes tanta crítica, tanto comentário, que são como que farpas lançadas e que magoam, e magoam, e magoam. E muitas vezes, meus irmãos, isso gera medos, gera tristeza, gera angústia e acaba por levar-se a um certo isolamento. As pessoas que são vítimas deste tipo de bullying, deste tipo de pressão forte, acabam por ir para um certo isolamento, procuram refugiar-se, procuram fazer o seu próprio castelo. E o isolamento, muitas vezes, os pais não conseguem entender, o marido ou a esposa não conseguem entender, mas acabam por levar a um sentimento que dói. E dói lá no íntimo. É o afastamento do grupo, é o afastamento, é a dor sofrida em silêncio até arrebentar. E às vezes aquele jovem ou aquela pessoa que está a ser vítima desta pressão chega a um ponto que diz: eu não aguento mais. E daí acabam por vir alguns suicídios. Suicídios de adolescentes, que até têm notas razoáveis, mas que acabam por não suportar mais toda aquela afronta. Meus irmãos, quantos não têm chegado ao suicídio, deixando para trás uma nota da explicação? E quando mais tarde, depois da sua morte, conseguem chegar àquela carta, vão dar conta de que foi até arrebentar, não aguentou mais. A amargura que aquele jovem, que aquela pessoa foi suportando, foi aguentando até não aguentar mais. Os meus irmãos, eu leio no verso 11. O verso 11 veja exatamente a força que Deus dá a quem sofre este tipo de pressão, a quem sofre a rejeição. O verso 11: não tendo Ana outros meios, ela buscou a sua força no Senhor. E diz a Escritura, e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Se deveras atentares para a aflição da tua serva. E o Senhor atentou. E aquilo que parecia completamente impossível, aquela mulher que era estéril, que certamente depois de muitas tentativas nunca chegou a conceber, Deus estava agora pronto para tocar no seu corpo. E esta mulher acabou por conceber e dar à luz um filho que deu o nome de Samuel. E vejam, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Como Deus, no meio da amargura, tem alguma coisa extraordinária. Samuel ia ser o grande profeta de Deus. Um homem tremendamente usado por Deus. Os filhos de Penina não são mencionados sequer. Penina desapareceu da história. Mas Ana e Samuel ficaram registados. Meus irmãos, quando nós nos sentimos amargurados, quando nós nos sentimos rejeitados, quando a morte vem, quando alguma coisa tremenda cai sobre nós,
sejamos capazes de olhar para o outro lado do muro, o outro lado da cortina e esperar que Deus pode ter alguma coisa bom no meio das dificuldades. O que é que o Senhor tem de bom? Qual é a bênção que Deus tem para si no meio das suas tribulações, das suas amarguras? Deus quer pegar nessas amarguras e levá-las. O último texto que eu gostaria de considerar em termos de caso está em Provérbios, capítulo 17. E os irmãos vão notar uma coisa curiosa. Nestas duas passagens anteriores e nesta em Provérbios, um elemento comum no processo é o filho ou os filhos. Provérbios capítulo 17, versículo 25. É um provérbio que está aí, no meio de outros, mas vejam aquilo que tem. E se alguns dos pais que estão aqui, porventura, não se identificam com esta situação? O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Tristeza para o pai, amargura para a mãe. Meus irmãos, eu creio que a palavra que está aqui é insensatez. Então, alguma coisa que provoca amargura em nós acaba por ser a morte de familiares, a rejeição, a insensatez. E, meus irmãos, os erros trazem consequências. Os erros trazem consequências. Se nós considerarmos aqui brevemente os erros dos filhos e dos netos, que podem ser, por exemplo, as notas fracas e a reprovação. Vejam os pais que, cada vez que um filho ou os avós, em que os netos reprovam, sobretudo em determinadas etapas do estudo, como isso amargura os pais ou os avós. Quando os filhos, às vezes logo na adolescência, se envolvem com drogas e com álcool, e as consequências que isso traz, a amargura que os pais vivem. Também os divórcios, que sempre deixam marcas, sempre acabam por provocar danos de amargura. Mas, meus irmãos, não são apenas os erros dos filhos ou dos netos, são os nossos próprios erros também. E eu aqui gostaria que cada um de nós pensasse, fizesse um autoexame. O que é que nós temos feito? O que é que o irmão ou a irmã ou o amigo tem feito que tenha causado prejuízo para si? O que é que tem provocado dano para a sua vida? As consequências de erros do passado estão aí. E às vezes causam tristeza, causam amargura. Mas também, meus irmãos, não são apenas os problemas ou os erros dos filhos ou dos netos ou os nossos. São também dos outros. E às vezes nós pagamos pelos erros dos outros. E os erros dos outros, quando caem sobre nós, deixam-nos amargurados. É a maldade, é a mentira, é o ódio que os outros têm, que desferem sobre nós de qualquer maneira. Como tudo isso às vezes nos deixa amargurados, nos deixa muito mais do que tristes. E nós vivemos e aguentamos com toda essa carga até chegar a um ponto em que dizemos: Senhor, não aguento mais. Qual é, meus irmãos, o caminho de Deus para a insensatez? O caminho de Deus para os erros é, naturalmente, em primeiro lugar, o arrependimento, é a reparação dos erros também, é a transformação. Meus irmãos, aqui 3 exemplos da Escritura de amargura. A morte, que é muitas vezes cruel, a rejeição, a insensatez. Será, meus irmãos, que há cura para isso? Eu gostaria de deixar convosco 2 versículos, não sei se o texto está ali, mas que eu considero como cura divina para a nossa amargura. O primeiro em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 31.
Aliás, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30 tem: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfémia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Toda a amargura e outras coisas mais sejam tiradas. Deus não tem prazer nas nossas amarguras. Deus não tem prazer nos nossos sofrimentos. Deus não tem prazer em que nós vivamos sentimentos que doem. Deus não tem prazer. E nós também certamente não temos. Meus irmãos, um último versículo, em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15, este é porventura um dos versículos mais conhecidos. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 15, na minha tradução diz assim: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando a raizinha da amargura se instala no nosso coração, ela tem campo fértil muitas vezes e vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai chegar a um ponto em que nos domina, nos cerca, nos absorve, nos atrofia, às vezes nos paralisa. Que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos contamine, vos perturbe, estraga a vossa vida. Meus irmãos, eu creio que é tão verdade as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo poderemos ter coisas que causam amargura, coisas que nos perturbam, coisas que outros fazem, alguns erros e que caem sobre nós. E nos deixam às vezes tão tristes, tão amargurados. E nós vivemos aquilo dia e de noite. E como isso às vezes rouba as nossas energias, a nossa força. Até a nossa espiritualidade às vezes. Mas que nenhuma raiz de amargura seja mantida no nosso coração. Meus irmãos, a solução é deixar que o Espírito do Senhor corte essa raiz. O que é que nós fazemos quando temos um campo com ervas daninhas? É cortá-las. Quanto mais cedo, melhor. Porque senão elas vão roubar toda a energia, toda a capacidade às outras plantas. Meus irmãos, uma raiz de amargura, alguma coisa que nos tenha amargurado, precisamos de colocar isso nas mãos dos senhores. Nenhum de nós, como crente, está imune a esta praga da amargura. Mas o Senhor não quer que nós fiquemos com ela no nosso coração, porque Ele sabe que isso nos vai magoar, nos vai perturbar, nos vai tirar forças, porque nós acabamos por lutar internamente contra este fantasma que ali está. Ficamos sem forças às vezes para fazer outra coisa. Que o Senhor, meus irmãos, ajude cada um de vós e a mim também. Quando no nosso coração nós sentimos tristeza por alguma coisa. E essa tristeza cresce de tal modo que acaba por nos dominar, nos enfraquecer. O Senhor quer nos dar a vitória. E nele temos a vitória. Vejam o caso da Noémia. Desesperada completamente, como o Senhor abençoou a sua descendência. Vejam o caso de Ana, que no meio daquela amargura, ela refugiou-se apenas em quem? No Senhor. E ela clamou ao Senhor. E o Senhor, no devido tempo, veio em seu socorro.
meus irmãos, aqueles que têm filhos que são rebeldes, que causam tristeza. Os irmãos sabem, Deus é capaz de transformar, é capaz de virar, é capaz de fazer com que as coisas mudem. Será que isso alguma vez vai acontecer? Eu creio, meus irmãos, para Deus nada é impossível. E precisamos de continuar a colocar as nossas amarguras ao colo do Senhor e deixar que Ele nos alivie.